Fala, turma! Mais uma aula de Química com o professor JP. Tudo pizza? Então, hoje estou trazendo para vocês continuidade dos equilíbrio químico, tá? Então, trabalhar equilíbrio químico quando a velocidade das reações, tanto direta quanto da inversa, elas são iguais. E que as constantes, né, e que as concentrações, melhor dizendo, as concentrações das substâncias, elas são mantidas em constância, né? Então, quando se fala em equilíbrio químico, nós temos que analisar uma reação reversível, que reagente, ela forma produto, e que estes produtos, né, se tornem reagentes e formem produtos, entendeu? Uma via de mão dupla, reagente formando produto, e o produto passa a ser reagente no sentido inverso, e os reagentes passam a ser produtos no sentido inverso. Tudo bem? Ficou claro? Tudo pizza? Então, seguindo viagem, hoje eu trago para vocês deslocamento químico. Deslocamento químico de uma reação que se encontra em equilíbrio. E aí vem o princípio, ou a lei de Le Chatelier. Esse químico, né, esse francês, que estudou muito e contribuiu muito para as reações químicas ocorrerem com uma produção, né, claro, para a indústria, com maior vantagem, a formação de produtos. Só que, para que isso ocorra, né, uma produção de produtos, no intervalo de tempo, tem certos fatores que interferem, né, que pode retardar, bem como pode acelerar a reação, deslocar em sentido direto ou no sentido inverso. Para isso, precisamos analisar a lei ou o princípio desse químico francês, Le Chatelier, que diz o seguinte: quando um sistema em equilíbrio sofrer alguma perturbação, então, sofreu uma perturbação, o que é que vai acontecer? Esse equilíbrio que sofreu uma perturbação com um desses fatores aqui, o que é que vai acontecer? Ele quem? O equilíbrio, né? A reação que está em equilíbrio, ela sofre uma perturbação e passa a se reajustar, a fim de atingir um novo equilíbrio. Isso é o princípio de Le Chatelier. Certinho, galera? Ficou claro? Bem sucinto aí para vocês? Então, a fim de diminuir os efeitos dessa perturbação, até atingir novamente um novo equilíbrio químico. Então, o que é que acontece? O equilíbrio está reagindo, né, funcionando, né, tá a reação em equilíbrio, não é que está parada, tá numa dinâmica, né, de reagentes e produtos em equilíbrio, mas a reação não parou, ela está em uma dinâmica reacional. A partir do momento que uma reação, ela sofre, né, essa reação está em equilíbrio, claro, essa reação passa a sofrer uma perturbação por um fator externo, esse fator vai interferir para que a reação ela se desloque ou para a direita ou para a esquerda, porque você tem esses dois sentidos, né? A direção, digamos que é uma só, tá? Horizontal, vamos dizer que está acontecendo num plano horizontal, bacana? Mas o sentido, ou vai no sentido da reação direta, da esquerda para a direita, ou vai no sentido inverso, da sua direita para a esquerda. E aí, com isso, você vai analisar que o equilíbrio vai sofrer umas alterações. Por quê? Foi perturbado. Saiu do seu estado de equilíbrio número 1, sofreu a perturbação e agora atinge um novo equilíbrio. Isso é o deslocamento do equilíbrio provocado por um desses fatores. Por isso que Le Chatelier, ele sempre colocou, né, em sua teoria, que um sistema está em equilíbrio. Passou do momento, sofreu uma alteração, foi perturbado. Então, o que é que acontece? Vai ter que ter um novo reajuste, a fim de diminuir esse efeito da perturbação e procurar um novo equilíbrio. É como se fosse assim, querido, um eletrocardiograma, né? Ou um outro eletrocefalograma, um exemplo, né? O que acontece? Não tem os picos, tem hora que está constante, tem hora que está constante, digamos que está no equilíbrio, aí oscila, né? Aumenta, depois diminui,
tem outros que diminui e depois aumenta, então vai oscilando ao longo da reação por efeito de um fator. E aí nós vamos ver detalhadamente os fatores principais. A concentração, eu posso aumentar a concentração de um reagente ou de um produto. Temperatura, né? Voltando aqui, a concentração é mol por litro, por isso que eu uso o colchetezinho, significa que é mol por litro. E aí, eu posso aumentar a concentração de reagente. Se eu aumentar a concentração de reagentes, eu vou explicar isso para vocês, por exemplo, se eu aumentar a concentração de reagente, vai deslocar no sentido do produto. E se eu aumentar a concentração de produto, vai deslocar no sentido de formação de reagentes. Certo? Então, eu posso tanto aumentar quanto diminuir. E aí a gente vê se vai deslocar para a esquerda ou para a direita mediante o quê? Esse fator que foi interferido no equilíbrio químico. Temperatura é outro fator. Aumenta a temperatura, diminui a temperatura da reação. Né? Fala assim, aumentou a temperatura do sistema. Se aumentou a temperatura, aí você tem que analisar direita ou esquerda, mas para isso tem que analisar se a reação ela libera ou absorve energia. Se é uma reação endotérmica ou se vai ser uma reação exotérmica. E aí nós temos que lembrar da termoquímica. Quando ΔH é negativo, você tem exo. Quando ΔH é positivo, né, que é a variação da entalpia, você vai ter uma reação endo. E aí eu tenho a reação direta e a reação indireta, ou inversa. E quando aumenta a temperatura, aumenta a constante do equilíbrio. Diminui a temperatura, diminui a constante também do equilíbrio. Tudo bem? Então, quando se aumenta a temperatura, a constante ela se altera mediante a proporcionalidade. Pressão para gases. Lembra do Kp? É a pressão parcial dos gases? Então, não entra só do líquido e nem soluções aquosas. Eu vou analisar o quê? As substâncias no seu estado padrão gasoso. Então, se aumentar a pressão, diminui o volume. E aí eu tenho que analisar os coeficientes estequiométricos da reação, fazer a soma dos coeficientes lá dos reagentes, a soma dos coeficientes do produto e perguntar, quando aumenta a pressão, diminui o volume. Então, vai para o lado de menor número de moles, né? Ou mols, tá? E catalisador, ele é um fator que não vai deslocar a reação nem para a direita e nem para a esquerda. O que é que vai acontecer? Ele vai simplesmente diminuir tempo e aumentar a velocidade. Então, vai ter a mesma produção de uma reação sem catalisador. Né? Vai ter a mesma produção, porém, em um tempo menor. Aí, com isso, eu utilizo o catalisador. O catalisador, ele participa de toda a reação química e, no final, ele tem que ser regenerado, devolvido, né, a reação, porque simplesmente ele acelera. A platina, eu posso utilizar um níquel como catalisador nas reações químicas, mecanismo de reações, então você utiliza um desses tipos de catalisadores que aumenta a velocidade da reação química. Se aumenta a velocidade, o tempo é reduzido. Com certeza, você vai ter uma produção igual, só que um tempo menor. Então, esses são alguns conceitos, né, que a gente explanou aqui para que vocês passassem a familiarizar, buscar outras informações, e agora eu vou apagar a tela, vou jogar um exemplo e vamos trabalhar fator por fator, tá? Explicando também graficamente como que isso ocorre, esse eletro, né, da reação química mediante essas alterações com os fatores. Tudo jóia? Tudo pizza? Então, não esqueça que, para ter deslocamento químico, eu preciso conhecer fatores. E esses fatores, né, Le Chatelier colocava de uma perturbação que o equilíbrio passa a sofrer. E, com certeza, vamos ver qual que é o melhor caminho. Se eu quero aumentar um produto, se eu quero diminuir um reagente, né? Então, vamos conhecer aqui esses fatores que interferem no equilíbrio químico. Vamos pegar o exemplo aqui da síntese de amônia, uma reação de síntese ou de adição da amônia. Vamos trabalhar aqui o primeiro fator, para você acompanhar comigo. O fator aqui, ó, concentração. Então, vamos trabalhar
nesta aula o primeiro fator, concentração. Quando falo em concentração, eu vou utilizar aqui o colchete para você lembrar, ela é expressa em mol por litro. Tudo bem? Posso ter outras unidades de concentrações, são várias. Aqui eu estou utilizando a molaridade ou quantidade de matéria, mol por litro. E aí, queridos, eu tenho o nitrogênio gasoso mais hidrogênio gasoso reversível, produzindo NH3 gasoso com ΔH, com variação de entalpia, menos 92 quilojoules. Deixa eu apagar um pouquinho ali, aproximar mais aqui da seta. NH3 gasoso, ΔH, para você saber, menos 92,22 quilojoules. Beleza? Então, essa é a quantidade de energia liberada. Então, precisamos conhecer as reações químicas e o seu grau termoquímico também, se é endo ou exo, tá? Aí eu coloco a variação entálpica. Menos, se é menos, já sabemos que a reação é exotérmica. Tranquilo? Então, vamos agora ver o balanceamento, por favor. Vamos aqui ver o balanceamento da equação. 2 átomos de nitrogênio, 1 átomo de nitrogênio. Então, aqui eu vou ter que colocar o número 2. 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. E aqui eu tenho 2. Então, vai ter que vir para cá 3 mols. Para não alterar a quantidade, o coeficiente aqui do nitrogênio passa a ser 1 mol. Beleza? Tranquilo? Então, está aí a reação. Eu tenho a direta, velocidade da reação direta, V1, e a velocidade da reação inversa, tá? Então, aqui é o inverso. Está saindo de lá. E aqui a reação direta. Beleza? Tudo pizza? Então, agora vamos aplicar o que a gente tem de concentrações dos reagentes. O que é que vai acontecer? Se vai deslocar para a direita ou se vai deslocar para a esquerda, mediante o aumento ou redução dos reagentes. Queridos, isso aqui são reagentes. O lado de cá temos produto. Vejam bem. No sentido direto, da esquerda para a direita, quem inicia uma reação, reagentes. Quem termina, produto. Agora, se você olhar no sentido inverso, esse aqui, que é a amônia, passa a ser o reagente e as duas substâncias lá passam a ser produto. Então, você tem um sentido inverso. Reagente, produto. Sentido direto. Reagentes, produto. Correto? Então, sempre analisar o sentido. Quando você perceber no equilíbrio químico a atribuição do fator da concentração. Então, tem que analisar isso. Reagente, produto. Reação de decomposição. Eu tenho substâncias compostas e elas se decompõem em duas novas substâncias. E o contrário eu chamo de síntese. Junta as duas e forma uma única substância composta. Você tem uma reação de síntese ou de adição. Tudo bem? Então, para começar, você vai analisar o sentido direto. Eu tenho reagentes. O que é que vai acontecer? Se aumentar, deixa eu fazer aqui o esquema. Você vai entender simplesmente. Concentração do nitrogênio e concentração do hidrogênio. Dá uma analisada. Essas são as concentrações de quem? Dos reagentes, belezinha? Vem comigo. São reagentes. O que é que vai acontecer? Se aumentar as concentrações de um desses aqui, que são reagentes,
a reação vai deslocar para a direita. Vai deslocar para a direita. Para a direita. Então, o que acontece? O nitrogênio e o hidrogênio, vem comigo, eles são reagentes no sentido direto, da esquerda para a direita. Queridos, se aumentar a concentração de qualquer um desses reagentes, a tendência é o quê? Distribuir esse aumento para a direita, entende? Por isso que quando aumentar, setinha para cima, aumenta. Quando aumentar a quantidade de um dos reagentes, vai deslocar no sentido de formação de produto. Então, vai para o lado da direita, correto? E se diminuir? Se diminuir a concentração de um deles, tá, pessoal? Se diminuir a concentração de um deles, ó. Olha lá. Agora diminuir, ou seja, remover, retirar. A reação está em equilíbrio. Digamos que eu vou diminuir a quantidade do gás hidrogênio. Então, se eu diminuo a quantidade do gás hidrogênio, se eu tiro um pouco desses 3 mols aqui, eu tiro, removo, vou diminuir essa quantidade, o que é que vai acontecer? A reação vai deslocar para a esquerda, para minimizar esse efeito sofrido de redução. Então, a reação ela vai sair do lado, né, do sentido direito para o sentido esquerdo. Vai sair do direito para o esquerdo, porque o produto que eu estou com base aqui, eu estou dizendo que eu diminuí, ó. Então, se eu diminuir a quantidade de hidrogênio ou diminuir a quantidade de nitrogênio, qualquer um dos reagentes, se diminui reagente, a reação ela se desloca da direita para a esquerda. Por quê? Vai distribuir a quantidade desse reagente aqui, que é o NH3, para tampar buraco daquele que foi diminuído, certo? Então, o que é que acontece? A reação, ela vai deslocar para a esquerda, correto? Então, ela vai sair da direita para a esquerda. Enquanto que, quando eu aumento, sai da esquerda para a direita, correto? Então, você tem isso aqui, ó. Então, analisa bem comigo este exemplo. Quando você tem uma reação em equilíbrio, vem um fator que vai perturbar. No caso, a concentração. Aí eu quero aumentar a concentração de um dos reagentes. Beleza. Se aumentar a concentração de um dos reagentes, a reação vai deslocar para onde? Para a direita. O sentido direito. O sentido da velocidade da reação direta. Direito. Então, o que acontece? Aumentou o reagente, desloca para a direita. Por quê? Aumentou aqui, vai aumentar também produto. Certo? Então, se aumenta reagente, desloca para a direita, aumentando produto. Do mesmo jeito, se diminuir reagentes, o que é que vai acontecer? Tirei um dos reagentes em proporção, diminuí, removi esses termos, esse reagente passa a tampar buraco do produto, vamos dizer assim, com essa linguagem. Então, se um dos reagentes ficaram bem menos, se eu tirei aqui, então vai deslocar no sentido inverso. Vai da direita para a esquerda. Tenta fazer aí um paralelo. Do mesmo jeito que, olha aqui, se eu aumentar o produto, aqui, ó, NH3, se eu aumentar aqui o NH3, você acha que vai deslocar para onde? Esquerda ou direita? Para e pensa. Eu tenho aqui essa substância, NH3. Na condição da reação direta, ele é o produto. No sentido inverso, ele é o reagente. Cuidado, fica atento a isso. Então, se eu aumentar a quantidade de NH3, a reação vai vir para onde? Para a esquerda. Então, vai deslocar para a esquerda. Porque eu estou aumentando a quantidade ali, ó, de produto. Se eu aumento a quantidade de produto, essas substâncias aqui, elas também vão o quê? Aumentar. Correto?
Então, aumenta lá, distribui a quantidade para as demais substâncias do equilíbrio, no sentido inverso. Certo? Aumentou lá, aumenta aqui. Diminuiu lá. Se diminuir a quantidade do NH3, ó, diminuir a quantidade do NH3. Quem é o NH3? Amônia. Então, se eu tirar uma quantidade dessa aqui, de 2, eu começar a tirar uma quantidade, a reação ela vai deslocar para o sentido da direita, porque o buraco ficou lá. Da onde você tira, a outra parte vem completar a lacuna que ficou. Então, eu tenho aqui, ó, 2 substâncias que estão em quantidades maiores do que o lado de lá. Se eu tiro a quantidade de amônia, essas 2 substâncias tendem a minimizar o problema, tentando completar a quantidade ou distribuir a quantidade que foi retirada. E aí, com isso, a reação ela vai deslocar para... Se eu tiro aqui, pá, desloca para a direita. Galera, isso, você está analisando o fator concentração. Nós estamos falando aqui só de concentração. Aumenta reagentes, desloca para a direita. Se aumenta qualquer quantidade de reagentes, aumenta para a direita, desloca melhor para a direita. Se eu diminuir qualquer quantidade de reagente, a reação desloca no sentido contrário, esquerdo. Por quê? Vai minimizar o efeito sofrido. Porque eu retirei uma das substâncias aqui. Se eu retirei, significa que ficou bem menos. E o lado de lá que tem mais, tenta jogar a sua quantidade para equilibrar aquela parte que foi removida. Da mesma forma, se você perguntar aqui, JP, se aumentar a quantidade de NH3, aqui já tem 2 mols, se você colocar mais, qual é a tendência? Deslocar para a esquerda. Porque vai aumentar a quantidade de H2 e de N2. JP, e se diminuir a quantidade de NH3, que é a amônia, se eu tirar lá um pouco dos 2 mols aqui, eu tiro uma quantidade. Querido, se você diminuiu lá, a reação ela vai para a direita, porque vai tentar repor, completar a quantidade removida que foi o efeito sofrido. Então, as substâncias aqui, H2 e N2, tentam o quê? Equilibrar a reação, jogando, distribuindo as suas quantidades em concentrações para completar o NH3 que foi removido uma parte. E aí se reestabelece um novo equilíbrio químico, beleza? Ficou joinha? Então, nós estamos falando de concentração. Tudo jóia? Então, vou apagar aqui novamente. Vamos fazer aqui mais uma retomada em cima dessas substâncias aqui para você ver o que acontece. Olha aqui. Aumenta a quantidade de nitrogênio. Vamos pegar esse primeiro caso aqui. O que é que acontece no equilíbrio quando você aumentar a quantidade de N2? Vem comigo para você não se perder. Eu vou aumentar a concentração de N2. Tá. Deixa eu colocar aqui para frente o que é que vai acontecer. Vamos lá. Aumentou, setinha para cima significa aumento. Setinha para baixo significa, para nós interpretarmos, diminuição. Então, vamos lá. Se eu aumentar o N2, o que é que acontece com o hidrogênio? Ele vai ficar maior ou vai ficar menor com relação ao nitrogênio que aumentou a concentração dele? Querido, se aumentou o nitrogênio, claro que isso vai ficar bem menos. Certo? Então, vamos lá. Então, vai diminuir a concentração de quem? Do hidrogênio. Vem comigo. Aumentou a concentração do nitrogênio. Claro que vai deslocar para a direita. Nós já sabemos isso aí. Agora, o que é que acontece? Os depósitos devem trazer material, regularizando. Tudo bem. Aí o que é que acontece? O nitrogênio aumenta a concentração. E o que é que acontece com o hidrogênio comparado ao nitrogênio quando aumentou a quantidade? Querido, ele ficou bem menos, ele continuou com sua quantidade.
3 mol. E se você tem 1 mol de nitrogênio e colocou muito mais concentrações, adicionou mais nitrogênio na reação, então a concentração de nitrogênio aumenta, a do hidrogênio fica menor e o NH3 fica maior, porque a reação vai deslocar para a direita. Então, o que vai acontecer? O NH3, a concentração do NH3 também vai aumentar. Olha lá que beleza. Vamos colocar ponto e vírgula para você entender comigo aqui o que foi que aconteceu. Olha lá. Aumentou o nitrogênio. Serve para qualquer reação. Aumentou a quantidade aqui do nitrogênio. Olha que beleza, ó. Aumentou a quantidade do gás nitrogênio. Então, está dizendo que aumentou. Então, vai sofrer o efeito. Aumentou. O elétron aqui, ó, subiu. Aí, o que é que vai acontecer com o hidrogênio? Ele ficou baixo. Segundo pico. Porque ele continuou inalterado. Ele não sofreu aumento e nem redução. Mas, comparado ao gás nitrogênio, ele ficou menor. E o que é que aconteceu com o NH3? Quando você aumentou lá, não foi distribuído esse aumento para a direita? O deslocamento, ele veio para a direita. Com certeza, o NH3 também vai o quê? Aumentar. Então, aumenta o nitrogênio, o hidrogênio fica bem menos comparado a este aumento, e o NH3, que tinha a sua quantidade lá, ganhou mais um pouquinho, porque a reação foi deslocada para a direita. Então, deslocou para a direita. Querido, isso aqui é fácil. Basta você só ter uma compreensão aí. Agora, vamos pensar o seguinte. Se diminuir aqui, digamos, se diminuir a quantidade do gás hidrogênio. Olha o efeito. Como se fosse aqui uma discussão do problema. Se remover, diminuir, retirar uma quantidade do gás hidrogênio. Estou mostrando aqui que está sendo retirado. O que é que acontece com a concentração do nitrogênio comparada ao hidrogênio? Vai ficar maior? Vai ficar menor? Vai ficar o quê? Maior. Porque você está diminuindo a quantidade do gás hidrogênio. Então, está diminuindo, está removendo. A quantidade do gás nitrogênio em concentração, ela está bem maior, porque não foi mexida, não sofreu a perturbação. Tá? Então, o que é que acontece? Vai aumentar a concentração do gás nitrogênio. Aumentar no sentido comparado a do hidrogênio que foi retirado. Se eu tirei hidrogênio, diminuiu o hidrogênio. E a concentração do nitrogênio vai ficar muito mais alta do que a do hidrogênio. Correto? Com isso, o que é que aconteceu com a concentração do NH3? Quando você diminui aqui, a reação ela vai para a esquerda. Sacou? Tudo pizza? Porque você está tirando quem? Um dos reagentes. Removeu um dos reagentes, ó, removeu. Se tirou um qualquer dos reagentes, a reação ela vai para o sentido da onde tirou aquela parte do reagente. Então, o produto completa o buraco do reagente, tentando manter um novo equilíbrio. Então, tudo isso, gente, porque eu diminuí aqui, ó. Diminuí. Estou dizendo. Diminuiu a quantidade do gás hidrogênio. O que é que acontece? Eu descrevo o que acontece com as demais substâncias do equilíbrio. Querido, aí o nitrogênio vai ficar maior, comparado ao hidrogênio que diminuiu, e a quantidade do NH3, vai ficar o quê? Menor. Porque ele vai jogar para lá, ó. Ele vai completar o buraco daqui, que eu removi daqui. Esse continua maior, esse menor. A reação vai deslocar para a esquerda. Se vai deslocar para a esquerda, essa quantidade aqui de amônia vai completar o buraco de lá que foi sofrido pela perturbação. Certo? Removeu. Então, se removeu o reagente, o produto completa o buraco.
Se tirou uma quantidade aqui do NH3, que é produto, o reagente desloca para lá, tampando aquele buraco para minimizar a situação do efeito perturbado. Beleza? Então, isso é o que acontece quando você atribui uma perturbação. Perturbou, você já sabe para onde vai o deslocamento do equilíbrio. E do mesmo jeito aqui, ó, a situação lá, ó. Digamos que você vai aumentar a quantidade de amônia. Olha a quantidade de amônia. NH3. Aí você procura onde está a amônia. Lá. Está lá. Beleza? Significa que quando aumentar a amônia, vou aumentar lá. O que é que vai acontecer? O equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Certo? Porque você já tem uma quantidade de amônia. E acrescentando mais ainda, vai para a esquerda. E com certeza, a concentração do gás nitrogênio vai aumentar, vai ganhar um pouquinho, né, do que aumentou lá no NH3, e a concentração do gás hidrogênio também vai aumentar, porque ganhou dessa amônia que aumentou, certo? Aumentou a concentração aqui, gente. Se aumentou essa concentração, aumenta os outros dois lá da frente, porque a reação vai ser deslocada para a... Entendeu? Vai aumentar a quantidade de NH3, é o parâmetro, aumenta a quantidade de NH3, desloca para a esquerda. Se desloca para a esquerda, essas duas quantidades também crescem. Por quê? Distribui essa quantidade para as demais substâncias. Se eu aumento aqui uma das substâncias que você viu, ó, se eu aumentar uma das substâncias, vai deslocar para a direita. E aí você veja que quando aumenta uma, a outra fica baixa, bem menos comparada à primeira, e o produto, que é o NH3, aumenta, porque deslocou para a direita. E quando você remove um dos reagentes, ó, no caso o hidrogênio, você removeu, o N2 aumenta. Ou seja, fica bem maior do que o H2 que removeu. E o que é que acontece? Quando você tirou aqui, a reação deslocou para a esquerda. Se deslocou para a esquerda, olha o que é que acontece com o NH3. Diminui. Porque parte dessa substância vai minimizar o efeito lá da remoção do hidrogênio. Então, cai um pouco essa concentração. E, contrapartida, se aumenta aqui a quantidade de NH3, a reação desloca para a esquerda, fazendo com que as duas substâncias ganhem quantidades a mais quando tinha inicialmente. Pessoal, isso é a questão do equilíbrio químico sofrendo uma perturbação, tá? Aí você vê claramente aonde que o fator interfere e depois atinge um novo equilíbrio, fazendo picos, né, graficamente. Dá uma analisada aí, por favor, para tal. Tá bom, pergunta que horas que ele termina, que eu espero. E depois visualizando, e aí a gente vai ver o material. Daqui uns 15 minutinhos eu subo lá para buscar. Então, turma, agora, qualquer reação em equilíbrio, você vai analisar o aumento ou diminuição da concentração. Com isso, você vai analisar cada substância, o que vai acontecer com elas, comparado ao efeito perturbado. Isso você acaba de aplicar a lei, né? Ou o princípio de Le Chatelier, certo? Que um equilíbrio sofre uma perturbação. Pá! O que é que acontece? Ele vai se reajustar, minimizar aquele efeito sofrido e atingir um novo equilíbrio. E se tiver outra perturbação, continua novas perturbações
e atinge um novo equilíbrio. Então, começa a ter aqueles picos, né, de elétron da reação, mediante esse fator, ou dos fatores. Correto? Então, queridos, analisem bem esse fator aqui. Eu vou até deletar aqui essa parte para jogar um gráfico e você analisar comigo. Eu vou esboçar graficamente, tá? Vou esboçar aqui graficamente como que isso vai acontecer. Tudo bem? Então, fui ali analisar que a substância N2, gasosa, reage mais 3 mols de gás hidrogênio, certo? Sintetizando, né? Produzindo, né? Também 2 mols do NH3. E o ΔH, você sabe que é menor que zero, menos 92,22 kJ. Só para encerrar aqui, aí você vai analisar comigo agora, ó, o gráfico. Vou fazer aqui o esboço de um gráfico. É interessante analisar graficamente também. Vamos fazer o gráfico aqui, mostrar o efeito, tá? Aqui você tem as concentrações. As concentrações. E quando eu coloco o colchete, você tem as concentrações mol por litro. Tá? Aqui. E esse eixo aí é o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, atinge um novo equilíbrio. Então, podemos colocar aqui o eixo aqui do tempo e vamos colocar que seja em minutos, né? O tempo marcado aqui no relógio em minutos. Queridos? E aí nós vamos analisar o seguinte, vejam só. Criar uma perturbação. Vamos colocar aqui que você vai aumentar a quantidade do gás nitrogênio. Aquela parte lá que a gente mostrou, né? Vamos dizer que nós vamos aumentar. Vamos aumentar a concentração do gás hidrogênio. Veja só o que é que vai acontecer quando você aumentar a concentração do gás hidrogênio. Esse é o fator, tá? Estou colocando aqui, organizadamente, dizendo que a letra aqui, ou, né, e etc., está dizendo que vamos aumentar a concentração do gás nitrogênio. Já dá para fazer a interpretação das outras? Aumentar a concentração. Aí você vem assim, ó. Ó. Vai aumentar a concentração do nitrogênio. Vai? Vai. O que é que vai acontecer com a concentração do hidrogênio? Vai ficar menor. Então, você faz setinha para baixo. E o equilíbrio vai deslocar para a nossa direita. Então, significa que a concentração de NH3 também vai aumentar. Então, agora você vai fazer toda a saída das substâncias. Olha aqui. Então, você vai ter equilíbrio, as três, ó. As três substâncias.
Certo? Então, você está vendo que essas três substâncias aí, vamos colocar que aqui eu tenho a substância do hidrogênio, porque tem 3 mols, uma quantidade maior, gás nitrogênio e NH3. Todos ali estão já partindo daquela constante, correto? Para entender a variação. E aí, vejam só, NH3, analisa aqui comigo essa interpretação, um esboço gráfico. Então, nesse ponto aqui, ó, todos estão em equilíbrio, correto? Todos. Depois nós vamos ter umas aulas só de exercício. Então, aqui eu tenho o primeiro equilíbrio, o tempo 1, em equilíbrio. Agora vai ser mostrado para vocês a perturbação que vai acontecer. Então, nitrogênio. Quem é nitrogênio? Nitrogênio, ele está na condição de quem? Reagentes. Então, vai aumentar a quantidade dele. Olha ele aqui. Só que ele é reagente. Você lembra que quando é reagente, os reagentes são consumidos e os produtos são formados? Está lembrados disso? Correto? Então, quando é reagente, a curva desce. Quando é produto, a curva sobe. Só que nós vamos mostrar agora o efeito. Olha o efeito. Olha o efeito. Então, bem aqui, nós vamos aumentar para você ver, ó. Vai aumentar. Olha lá. Mostrando que o nitrogênio, ele está sofrendo uma perturbação, ele está sendo aumentado. Então, eu vou aumentar. E agora, a curva vai continuar subindo ou ela vai ter que descer? Ela vai ter que descer porque ele é um reagente. Ele vai fazer isso aqui, ó. Subiu, vai fazer isso, ó. Olha o pico. Olha o elétron da reação. Ele subiu. Depois, ele desceu e atingiu um novo equilíbrio. Porque você está partindo dessa perturbação, desse efeito aqui no equilíbrio, um aumento do nitrogênio. Aí esse hidrogênio vai ficar menor. Ó, fica menor. O hidrogênio é o quê? Reagente. Então, eu não vou ter que aumentar ele. Ele vai ficar menor. Então, eu vou mostrar uma curva descendente. Ó, olha onde que ele está. Ele vai fazer isso aqui, ó. Olha da onde ele está saindo. Daqui, ó. Então, eu estou mostrando para vocês que nesse ponto, a quantidade em concentração do gás hidrogênio está ficando, olha, para baixo. Ou seja, ela está bem menos comparada à do hidrogênio, que sofreu um aumento. Então, essa quantidade aqui, ó, mostrou que ela está o quê, ó? Bem menos. Aí atingiu um novo equilíbrio. Essa reta vermelha continua um novo equilíbrio. Correto, pessoal? E o que é que aconteceu com o NH3? Vai aumentar. Então, e ele é o quê? O NH3 está na condição de quem? Produto. Então, se é produto, a curva já vai continuar ascendente, subindo. Né? Ela não vai subir e descer, porque não é reagente. Então, o produto sobe e dá mais uma inclinadinha e vai embora. Olha o que vai acontecer com o produto. Mostrou que subiu. Aumentou um pouco. E aí, se aumentou um pouco, você sabe que vai atingir o equilíbrio. Olha lá. Aqui também, né, fazendo retinha, bonitinha. Olha lá. A outra também. Correto? Aí, o que é que você percebeu? Aqui é uma área
de análise, porque o produto aqui, ó, NH3, mostra que ele sofreu um aumento. Tudo por conta desse pico aqui, ó, essa área aqui, ó. Essa área aqui, que eu fiz aqui o pontilhado, mostra que foi exatamente a perturbação de aumento da concentração do gás nitrogênio. Quando aumentou o gás nitrogênio, você vai comigo lá e olha, ó, o hidrogênio diminuiu e o produto lá, que é o NH3, ó, subiu. Aí você olha o quê? O elétron aqui da reação, né? Interessante falar aqui o elétron da reação, né? Olha o que é que acontece graficamente. Aumentou e diminuiu. Por quê? Esse cara aqui, ele é um reagente. Esse aqui, olhando, ele é um produto. E esse aqui que mostrou para baixo, também ele é um reagente. E de um certo ponto aí para frente, você vai ver que vai atingir o novo equilíbrio. E aonde é que está esse novo equilíbrio? Você pode vir com a régua, aonde aqui não, que ainda está tendo umas oscilações. Mas vamos dizer que lá na frente, ó, está tudo certinho. Então, se está tudo certinho, então, esse ponto aqui, que as três retas estão constantes, eu costumo dizer que encontrou um novo equilíbrio. E aí você passa a ter o quê? O T2. E nessa parte inicial era o tempo de equilíbrio inicial. O tempo de equilíbrio inicial. E nesse tempo aqui de equilíbrio inicial foi aonde aconteceu a perturbação. Aconteceu a perturbação. E aí sofreu essa perturbação, daí para frente, né, vai atingir um novo equilíbrio. E esse novo equilíbrio químico você está vendo no T2 em diante. E aí as retas aqui, ó, continuam o quê? Constantes. Todas constantes. Agora, caso sofra um novo, uma nova perturbação, esses picos daqui para frente vai sofrer alterações. E aí atinge um novo equilíbrio. Então, é igual ao eletrocardiograma, vai sofrendo alterações ao longo da reação. Beleza? Tudo pizza? Eu vou ficando aqui com vocês sobre o primeiro fator de concentração. Né? Vale fazer uma revisão sobre essas concentrações que variam ao longo do tempo, né? Aplicando o princípio de Chatelier. O princípio de Chatelier, que diz que quando sofre uma perturbação, tenta minimizar, reajusta e atinge um novo equilíbrio. Então, graficamente, para as concentrações, que elas são bastante, né, as reações, então, alterou uma, o que é que acontece com as outras? Aumenta, diminui, vai ter esse picos. E aí você constrói o gráfico. Ó. Isso aqui é apenas, pessoal, um esboço. Mas depois, em outras aulas, vou gravar aula 2, aula 3, aula 4, bloco das aulas, e vou disponibilizar vários exercícios mostrando como interpretar os gráficos, né, na forma de concentração, pressão, temperatura e catalisador. Beleza? Um abraço, né? Inscreva-se no meu canal, acione o sininho, deixe seus comentários lá, ajude a compartilhar a aula desse professor para os demais outros alunos. Um abraço do amigo professor JP com vocês. Beleza? Ó, revisão, tudo pizza aí com vocês. Tchau, tchau.